Oi, amores. São muitas pessoas que procuram, fazem as perguntas inbox sobre como identificar traços na vida adulta, traços de comportamento de alguém que infelizmente passou pelo trauma do abuso sexual na infância. Essa é a minha tese de doutorado, né? O adulto, né, que vivenciou estes traumas na infância e as consequências disso na vida adulta. Então, como identificar? Então, assim, uma das questões importantes para nós pensarmos é quando não existe uma memória da infância, quando a infância ela é totalmente assim apagada, lembra muito pouco de uma situação ou outra, aí nós vamos ter a certeza de que houve uma repressão. Repressão é um mecanismo de defesa que, quando a criança ela está passando por uma situação e aquele conteúdo ele é insuportável para ela, esse conteúdo ele é reprimido, ou seja, ele é guardado no inconsciente. Para quê? Para que essa pessoa consiga sobreviver, não morrer de dor a partir daquele conteúdo que ela não está suportando, tá? Então, quando não há a lembrança da própria história na infância, assim, de uma forma muito intensa, nós vamos compreender que algo aconteceu. Porque o organismo, a mente precisou reprimir, tá? A mente reprimiu para que a criança pudesse sobreviver. Vale ressaltar que esse conteúdo, uma vez reprimido, ele continua dando as cartas, vamos dizer assim, a respeito do comportamento na vida adulta. Então, eu costumo falar que na vida adulta existem muitos comportamentos que eu particularmente chamo de erva daninha. Por quê? Porque aquele comportamento, aquele pensamento, aquela forma de ser não tem a ver com a origem da pessoa, com a pessoa em si. Tem a ver com essa constituição traumática, né? Então, é algo que chegou na vida da pessoa para nortear, infelizmente, a forma de pensar, tá? Passa a fazer parte da estrutura dessa pessoa. Entendendo isso, se torna passivo, né, de ser trabalhado, porque na vida adulta, trabalhando para dar conta desse trauma, o que vai acontecer é que esses sintomas na vida adulta, vamos dizer assim, esses comportamentos indesejados, eles começam aí a desaparecer com o tempo. Mas vale ressaltar que cada pessoa é uma pessoa, o trabalho é diferente. Essa libertação depende muito da própria pessoa em termos de levar a sério esse trabalho e lutar em prol disso também, tá? Então, um dos sintomas, vamos dizer assim, é não ter lembranças da infância. Esse perfil de trauma, ele traz muitas consequências sexuais. Então vamos pensar agora em algumas consequências sexuais e que nos ajuda a perceber que algo aconteceu, tá? Então, às vezes, o nojo, né, o mal-estar quando é tocado por alguém. Eu atendo muitas mulheres casadas que possuem muitas dificuldades sexuais. Porque quando esse marido toca nela, quando esse marido... E pode ser algo sutil, né? Causa uma repulsa, um mal-estar, mesmo essa mulher amando esse homem. Mas quando vai para a questão sexual, ela sente esse mal-estar. Isso pode estar ligado a uma lembrança remota que foi guardada aí no inconsciente, tá? Eu me lembro de atender uma moça recém-casada, que quando ela estava com o marido, e os dois em um momento íntimo, né? E ele tocava na pele dela assim de uma forma muito sutil, principalmente na perna,
ela sentia um mal-estar enorme e ela empurrava, e ela não entendia por quê. Empurrava esse marido para longe e ela não entendia o motivo desse mal-estar. E depois, trabalhando a questão da memória, ela começa a lembrar que no momento que ela ia e voltava da escola, a pessoa que estava dirigindo o carro tocava nas pernas dela e chegando nas partes íntimas dela. Então, era uma memória esquecida, foi retomada depois na vida adulta, mas que norteava esses comportamentos. Quando você come algo que lhe faz muito mal, eu me lembro quando eu morava em Fortaleza, o meu marido fez um peixe ensopado. E eu comi um pouco desse peixe, depois eu passei muito mal. E fui para o hospital, fiquei a tarde toda no hospital, vomitando muito. E muitos anos se passaram. Mas eu amo peixe, mas hoje eu como peixe frito, eu como peixe assado, mais peixe assado. Mas eu não consigo mais comer peixe ensopado. Quando eu olho para o peixe ensopado, me dá aquela... Eu me lembro daquele mal-estar que eu tive. Então, é mais ou menos assim, em relação aos traumas, tá? Quando algo se aproxima daquela possibilidade que a afetividade do presente se liga à afetividade antiga, do momento em que as coisas aconteceram, pode causar essa repulsa, esse mal-estar, tá? Então, aí também nós temos aí um pontinho para observar, para pensar que algo aconteceu. Então, nas dificuldades sexuais, dá para reparar qual é a minha dificuldade. Eu já atendi muitas mulheres que, em função de uma repulsa ao sexo oposto, se casou com outras mulheres para não se sentir só, para não se sentir abandonada, para ter uma companhia. Mas nem era por uma atração muito forte a mulheres, mas pela repulsa de qualquer homem que se aproximasse. E aí nós vamos entender no caso dessas pessoas que houve aí um trauma, né, nesse momento. Houve um trauma na infância e que está refletindo nesse momento. Quando se observa também o medo das outras pessoas, eu não posso ter uma amizade muito íntima com as pessoas, frequentarem minha casa, conversar, porque as pessoas vão descobrir, que eu, na verdade, sou um monstro que guardo segredos, mesmo que você não lembre desses segredos. Então, aquele medo de ser invadida, medo de ser descoberta por alguém, né? Está muito ligado também a essa questão dessas memórias que foram guardadas, vamos dizer assim. Achar que é um ser humano diferente dos demais, estranhos, né? Eu sou estranho, eu não consigo me adaptar aos grupos, essa solidão, tem muito a ver com estes momentos difíceis na infância e que a pessoa começa a ter dificuldade nos vínculos e achar que ela não é apropriada para os vínculos, né? Se sentir excluída de alguma forma nesses vínculos. A dificuldade de aprendizagem, a ideia de que eu não sei, não posso aprender, não guardo nada na minha memória, pode estar ligada a esse desligamento da memória e do passado também. Ações impulsivas, né, diante de um presente, alguém traz um presente, olha, lembrei de você, trouxe rosas, e aquela ação impulsiva de falar, eu odeio flores, odeio rosas, e sabe, e não aceitar aquele presente, ficar com raiva da pessoa. Também aí nós temos uma indicação forte de que a mente vai fazer uma conexão. O que essa pessoa está pretendendo com esse carinho, com essa aproximação? Está querendo me comprar de alguma forma? Não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, tá? Essa aí é uma possibilidade também. Existem muitos comportamentos na vida adulta
de estranhamento, de medo, de mal-estar, que a pessoa não compreende de onde vem, não compreende por que eu costumo reagir assim a determinada situação. Vale ressaltar que cada ser humano é um ser humano, nós não podemos generalizar, mas eu estou passando aqui para vocês algumas características para serem observadas, tá? Algumas características. É sempre interessante quando há um estado de sofrimento na vida adulta, porque quando você faz alguma coisa que você depois você olha e pensa, não, mas não é isso que eu gostaria, não é isso que eu gostaria de falar, não é isso que eu gostaria de ser, não gostaria. Isso significa que você não é, você é outra pessoa, porque você está negando aquela reação. Tá? Uma questão também que a gente repara quando houve esse tipo de trauma é uma vida na pré-adolescência, na adolescência extremamente sexualizada, né? No sentido de muitos namorados, muitas namoradas, uma questão mais excessiva. Depois, um certo arrependimento, um recolhimento total, e aí o não mais desejo de estar com alguém. Então, nós somos seres muito complexos, mas sempre que houver um comportamento, que a gente chama de comportamento autodestrutivo, acende aí uma luz e pensa, algo aconteceu, porque eu estou agindo de uma forma que eu não aceito, que eu não gostaria, não é assim que eu penso que eu sou, tá? Então, nesse momento vale observar que algo aconteceu. E o ideal mesmo é a procura de um profissional para fazer o que a gente chama de rememoração, de busca, de compreensão, tá? Do que houve aí nessa história e que traz hoje essas consequências. Nós somos seres passivos de sermos mudados, né? Nós podemos mudar, nós não precisamos ser sempre uma pessoa com comportamentos autodestrutivos. Mas eu preciso compreender aí o que aconteceu e trabalhar e agora montar esse quebra-cabeça e com isso sim, agora dar conta, né, de tudo isso para ter mais qualidade de vida. Beijo no coração e até a próxima.